Substituto de Payet definido no Vasco da Gama. Além disso, também o Vasco, diante do imbróglio envolvendo a renovação contratual com o goleiro Léo Jardim, já tem um novo goleiro na mira no mercado da bola, colombiano de seleção colombiana, tá? Eu vou trazer isso a você aqui neste Acorda Vascão. Além disso, também muitas outras novidades, muitas outras informações, falar sobre o novo diretor executivo do Vasco da Gama. O Vasco já tem bastante alinhada a situação com este novo profissional e, é claro, eu vou trazer isso aqui a você. Teremos pela frente, amigo torcedor vascaíno, um Acorda Vascão bastante agitado, bastante movimentado, cheio de muitas informações e novidades. Mas é claro, antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês aí muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, vascaíno, muito prazer mesmo. Eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui, para você que ainda não sabe, é o canal do torcedor vascaíno. Eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com o Acorda Vascão, chegando sempre em ponto às 7 horas da manhã. Temos também o Fala Gigante, que é o segundo vídeo do dia, chegando pela parte da tarde com muita informação, com muita novidade. E o Boa Noite Gigante, que é o terceiro e último vídeo aqui do canal, chegando pela parte da noite, para te manter também sempre informado com as últimas novidades do Vasco da Gama, fechando, é claro, o dia. Então, fique sempre atento ao nosso canal, que não vai faltar para você aqui no canal do Gigante Vasco. É Vasco da Gama. Inclusive, esse daqui que é o Acorda Vascão, é o meu compromisso diário com você, sempre às 7 horas da manhã em ponto, né? Eu estarei aqui. Então, diante disso, se você ainda não é um inscrito, se inscreva no canal, ajude aí o nosso crescimento e automaticamente também nos ajudando, você nunca vai perder nada se tratando do Vasco. Curta, compartilhe, pois é o seu like que divulga aqui o nosso trabalho e vamos fazer aí de um canal do Gigante Vasco cada vez maior nas redes sociais. Fechou? Show de bola? Vambora então, sem muita enrolação, meu amigo, falar logo, né, de Vasco da Gama. Quero começar aqui primeiramente com vocês este Acorda Vascão, né, falando sobre a situação envolvendo este novo diretor executivo do Vasco da Gama. É importante lembrar, amigo torcedor vascaíno, que há algumas semanas atrás, aproximadamente aí até um mês, o Vasco, ele demitiu o seu antigo diretor executivo Marcelo Santana. Marcelo Santana, que foi contratado exatamente no meio do ano passado, completaria um ano agora, né, da chegada de Marcelo Santana ao Vasco na gestão Pedrinho. Pedrinho, assim que entra no Vasco, ele pega um Vasco da Gama com Pedro Martins no cargo de diretor executivo e Álvaro Pacheco no cargo de técnico. Ele demite o Álvaro Pacheco e, junto com o Álvaro Pacheco, o Pedro Martins pede demissão. Logo ali, depois daquela saída, o Marcelo Santana chega para exercer essa função de diretor executivo do Vasco. Um profissional que, à época, não tinha bagagem alguma, com todo o respeito do mundo, mas a bagagem que ele tinha era de ser presidente do Bahia e meses no América de Natal, clube da terceira divisão do Campeonato Brasileiro. Marcelo Santana chega, o resto da história todos nós já sabemos, um dos piores diretores executivos que já passou pelo Vasco da Gama. Uma sombra foi o senhor Marcelo Santana dentro do Vasco, um grande pesadelo, até de bucha foi chamado pelo Edmundo, né? Pessoa que era bem próxima à gestão do presidente Pedrinho. Não sou eu que estou falando, até porque, respeito profissional, acho que o trabalho dele foi ruim no Vasco, mas até mesmo esse nome aí que o Edmundo citou, ele mesmo foi chamado, pois não tinha moral dentro do Cruz Maltino, né, meu amigo? E agora, sem ninguém no cargo, o Vasco precisa contratar. O Vasco, ele fez com que o seu torcedor sonhasse com Rodrigo Caetano, Juninho Paulista, Juninho Pernambucano, até mesmo, né, meu amigo torcedor vascaíno, alguns outros nomes de cacife no futebol brasileiro. Mas o vascaíno, infelizmente, não pode se contentar com muito, tem que se contentar com pouco. E também, volto a repetir antes de tudo, com todo o respeito do mundo aos profissionais que eu vou citar agora. O Vasco tem dois grandes nomes na mesa. O primeiro, Eduardo Freeland. O segundo, Bruno Costa. Quero começar com o Eduardo Freeland, diretor executivo que hoje está no Avaí. Diretor executivo que teve, nessas últimas semanas, contato com a diretoria do Vasco da Gama, já conversou com a diretoria do Vasco. De acordo até com informações do nosso amigo Matheus Gilbert, o próprio
já comunicou à diretoria do Avaí sobre a proposta do Cruz Maltino. Ele tem 3 trabalhos como diretor executivo recentemente. 2021 foi o diretor executivo do Botafogo, montou o elenco do Botafogo que chegou à Série A do Brasileiro de 2022, logo após saiu. Em 22 ele iniciou o seu trabalho como executivo do Bahia, montou o elenco que o Bahia subiu para a Série A em 23 e saiu do Bahia. Desde 2023 ele está no Avaí. E desde 2023 vem tentando com o Avaí o acesso à Série A, nunca conseguindo este acesso. É uma pessoa não benquista dentro do clube catarinense, não dentro do clube, mas no meio da torcida, mas isso é assunto para já já. Eduardo Freeland não é um nome com moral no mercado. Não é. Diferente do Bruno Costa, que tem as suas críticas, sim, mas estamos falando de um profissional que tem 43 anos de idade, está sem clube desde que deixou o Fortaleza agora em abril desse ano. Ele é formado e pós-graduado em gestão esportiva. Além disso, também é um nome que tem muita moral hoje dentro do próprio Vasco da Gama. Hoje, o CEO Carlos Amodeu é um entusiasta do trabalho de Bruno Costa. É um nome, volto a repetir, com uma bagagem bem interessante. Ele, de fato, não teve um trabalho bem sucedido no Fortaleza, eu vou trazer até já já, mas é uma pessoa muito criticada por parte da torcida do clube nordestino, mas foi bem sucedido, entre aspas. No ano passado, conquistou a Copa do Nordeste com o clube nordestino. Já no ano passado também, conquistou o quarto, ainda no ano passado, né? Conquistou o 4º lugar do Campeonato Brasileiro, algo que o Fortaleza jamais havia visto durante toda a sua história. Antes de chegar no Fortaleza na temporada passada, ele passou 5 anos nos Estados Unidos estudando e também foi diretor de scout do San José, uma equipe da MLS do futebol norte-americano. É um nome assim com bastante experiência, além de toda essa bagagem que ele teve recente no futebol dos Estados Unidos. Bruno Costa também tem um trabalho extenso em categorias de base, foi diretor de categorias da CBF, né, por um longo período, por 5 anos. Por lá ele foi campeão mundial com a seleção brasileira sub-20 e sub-17, e além disso também no próprio Fluminense, onde ele trabalhou por 3 anos, ajudou a formar aí a geração tanto do Marcelo quanto também de Thiago Silva. Então esses 2 nomes aí estão na mesa. Bruno Costa, com esse currículo que eu já trouxe a vocês, infelizmente um trabalho ruim de fato no Fortaleza recentemente, não no ano passado, mas foi uma figura bem contestada nessa temporada, até pela janela que foi mal feita pelo Fortaleza. E tem o Bruno Freeland, que é alguém graduado em Educação Física, que começou na base do Botafogo, Cruzeiro, passou por Flamengo, se profissionalizou em 2021 no próprio Botafogo, mas nunca teve sucesso em um clube de Série A. Essa é a grande realidade. O Freeland teve sucesso e não está tendo no Avaí, mas teve no Botafogo e no Bahia, mas não está acostumado com Série A do Campeonato Brasileiro. Diferente aí do próprio Bruno Costa, que é algo que chama muita atenção, acho que é até importante olhando para o lado do Vasco, é alguém que já trabalhou como diretor de scout, então tem uma visão de mercado bem legal, é alguém que tem um livre acesso ao mercado, tem portas abertas no Brasil, no futebol norte-americano, é um perfil mais modernão, mas mesmo diante disso é uma pessoa criticada. Tá aparecendo aí nas imagens a vocês o Fora Freeland, feito pela torcida aí do Avaí, recentemente ainda na Série B do Campeonato Brasileiro. Eduardo Freeland é uma pessoa muito criticada por parte da torcida catarinense. O próprio Bruno Costa também é uma figura não benquista na torcida do Fortaleza. Foi demitido recentemente, né? Nos últimos momentos de Bruno Costa, era uma pessoa muito criticada por parte dos torcedores aí do Fortaleza, até imagens como estão aparecendo na vocês aí foram feitas contra o Bruno Costa. Então assim, 2 nomes que não têm moral nos seus clubes por onde passaram. O Bruno agora na sua última passagem pelo Fortaleza e o Freeland pelo Avaí. Mas eu deixo a avaliação para você, as informações estão na sua mão de fato. Hoje, entretanto, quem mais se aproxima do Vasco é o Bruno Costa, por conta dessa relação que o Carlos Amodeu tem de admiração pelo ex-diretor executivo do Fortaleza. Fechou? Bom nome? Deixe a sua opinião aí nos comentários. Bom, amigo torcedor vascaíno, vambora, né, para o segundo bloco desse Acorda Vascão.
E eu quero falar aqui com vocês sobre esse novo camisa 10 do Vasco da Gama, né? O possível substituto de Dimitri Payet, o martelo tá batido, o Payet não fica no Vasco da Gama, para a alegria de alguns e para a tristeza de muitos. O certo é, com a saída do Payet, meu amigo, hoje o Vasco vai precisar de um novo camisa 10 no mercado, né? O Vasco vai precisar ir ao mercado para procurar um meio armador para disputar posição com o Felipe Coutinho, e caso não seja para disputar posição com o Coutinho, a menos para fazer ali uma sombra para o jogador, até porque temos um atleta que não consegue desempenhar 90 minutos de jogo em todos os jogos como hoje é o Coutinho, por conta aí de uma deficiência física, né? E diante disso, com até uma limitação orçamentária financeira, o Vasco, nessas últimas horas, foi atrás do staff de Bruno Bosquilha. Lembra dele? Bruno Bosquilha, torcedor vascaíno. Bosquilha foi um jogador que eu estava em São Januário e eu atesto, amassou com o sistema defensivo do Vasco. Eu não quero dizer se é um bom reforço, se não é um bom reforço. Sinceramente, eu não vou entrar nesse mérito nessa corda Vascão. O que eu quero dizer é, no Vasco e Operário, pelo jogo de volta da Copa do Brasil, dentro de São Januário, o Bruno Bosquilha fez o que fez com o sistema defensivo do Vasco. Fez o que fez. Brincou. Brincou. Amassou o sistema defensivo do nosso Cruz Maltino, amigo vascaíno. E esse nome do Bruno Bosquilha, de acordo aí com informações, foi, volto a repetir, procurado por meio do Vasco da Gama, junto, é claro, ao seu representante. Nenhuma proposta foi feita, somente sondagens sobre valores. Bruno Bosquilha, nesta temporada, é o grande nome do Operário de Ponta Grossa. São 29 partidas, 8 gols marcados e 3 assistências. Foi o grande destaque, de fato, do Operário naquela partida da Copa do Brasil. E até nesse jogo contra o Operário, eu ali dividi a cabine de imprensa de São Januário ao lado de um jornalista, um radialista de uma rádio de Ponta Grossa. E ali ele, é claro, narrou o jogo. Quando acabou o jogo, eu troquei uma ideia com ele. Eu falei, cara, que jogador é esse do Operário? Pra você ter noção, porque ele jogou muito. Bosquilha é um canhotinho rápido, habilidoso. E eu falei, que jogador é esse que eu não conheço? Ele falou, olha só, esse cara aí, o Operário pegou pra cuidar, pegou pra criar praticamente. Porque ele até me explicou, é um jogador que tem passagem por São Paulo, Inter, foi pra Europa, não deu certo por conta de problemas de lesão, e o Operário fez um planejamento todo de carreira pra ele. Tipo assim, pegou ele e falou, vem cá, filho, vou cuidar de você, vou tratar de você, vou botar você pra jogar. Tem um projeto pra você, aceita? Ele aceitou, tá tendo, depois de muitas temporadas, né, calma para ser trabalhado, e tá conseguindo desempenhar novamente em alto nível. E aí, é claro, para trazer esse vídeo, eu não me baseei apenas nas palavras dele, mas fui atrás. E essa é uma grande verdade que o amigo radialista lá de São Januário, da Rádio de Ponta Grossa, que eu tive essa troca, me falou. O Bruno Bosquilha é um cria das categorias de base do São Paulo. Essa bola que a gente viu ele desempenhar contra o Vasco em São Januário não é nenhuma alucinação, loucura. Ele é um bom jogador. Ele é cria das categorias de base do São Paulo. Teve passagens muito jovem ainda pelo Guarani, mas devido ao destaque chegou ao tricolor paulista. No São Paulo, né, ele foi convocado para todas as seleções de base, 17, 20 e seleção de base do Sub-23. Não à toa ele foi vendido em 2016, tá? Por um valor de 9 milhões de euros. À época, meu amigo, muita grana. 9 milhões de euros na época, em 2016. Era muito dinheiro. E foi por esse valor aí que o Bruno Bosquilha ele foi vendido, né, para uma equipe francesa, meu amigo torcedor, no caso, o Mônaco, né? O Mônaco veio aqui ao Brasil e comprou, amigo torcedor vascaíno, o Bruno Bosquilha junto ao São Paulo. Pelo Mônaco, ele teve uma primeira temporada muito jovem, logo em seguida foi emprestado, né, ao Standard Liège, logo no ano de 16, e ele retorna ao Mônaco no ano de 16, 17, vinha tendo uma temporada absurda. Sua primeira temporada, de fato, como jogador do clube francês, ele vinha em 16 jogos, tendo 8 gols marcados e 3 assistências. Estamos falando de um jogador de 20 anos de idade, na sua primeira temporada no clube, com 8 gols e 3 assistências. Só que ele teve um grande problema. Ele acabou rompendo o ligamento cruzado anterior do joelho. E essa lesão fez com que ele perdesse completamente o ritmo. Ele voltou para o Mônaco apenas na temporada seguinte, não conseguiu ir bem, voltou a ter um futebol interessante pelo Nantes no ano de 2018-19, teve 5 gols marcados e 4 assistências, mas não foi o Bruno Bosquilha que o Mônaco esperava. Ele retornou ao Mônaco,
mas o Mônaco o liberou para o Internacional. Ele chegou ao Internacional na temporada de 20 com uma grande expectativa de ser aquele Bosquilha, né, do São Paulo, do início de carreira no Mônaco, mas não foi porque teve uma outra lesão. O Bosquilha vai e faz um 2020 bem legal, mas em 2021 ele novamente rompe o ligamento cruzado anterior e fica 214 dias novamente fora, quase um ano, né? Então ele volta ao futebol ali no ano de 2022, faz 12 jogos do Campeonato Gaúcho, depois da lesão não vai bem, e aí o Inter, sem paciência, até para dar tempo, que é uma lesão grave, o empresta ao Coritiba, ele não vai bem no Coxa em 22, 23, ano passado ele vai para o Gioricetto, clube aí do futebol austríaco, não vai bem também por lá, e aí eu falei, o Operário pega ele, trata ele, lá no meio do ano passado, ele faz o segundo semestre todo no Operário, e agora nesse ano tá começando a dar os seus primeiros frutos, jogando muita bola. É esse nome que o Vasco da Gama está interessado. Lucas, o que você acha? Aposta, não tem como confiar num jogador que tem tantos problemas com lesão. Se for o Bruno Bosquilha do início de carreira, é um ótimo jogador. É um jogador jovem, de 29 anos de idade, intenso fisicamente, que não tem um salário alto. É uma aposta que cabe a fazer se a gente tem o Felipe Coutinho como titular absoluto da posição. Se for alguém para fazer sombra ao Coutinho, eu acho o Bosquilha, um nome muito interessante. Mas deixa a sua opinião nos comentários, volto a repetir, é um nome que o Vasco nem sequer ainda fez proposta, mas já foi feita uma procura junto ao seu empresário. Fechado? Deixe a sua opinião aí nos comentários. Gabriel Bosquilha seria um bom nome? Se não tiver problema com lesão, eu te garanto que seria um baita reforço aí pro nosso Cruz Maltino. A ver, né? Qual Bosquilha chegará no Vasco da Gama. E para fechar aqui esse Acorda Vascão, a gente vai falar sobre essa informação se tratando do goleiro do Vasco da Gama. Porque ontem o jornalista do Lance, né, trouxe uma informação assim surreal, né? A informação do jornal Lance é que simplesmente o goleiro Léo Jardim recusou mais uma proposta do Vasco. Uma proposta que desta vez gira na casa de R$1 milhão. Amigo torcedor vascaíno, diante disso foi como eu coloquei na capa, R$1 milhão. Se o Léo Jardim recusou, é porque ele não quer ficar no Vasco. Ponto. Não tem para onde ir. O Vasco acredita que já chegou ao seu limite. Estamos falando de um goleiro que iria assinar um contrato até 2030, recebendo um salário de R$1 milhão por mês. Olha só, vou fazer as contas. 26 todo, 27 todo, 28 todo, 29 todo, 30 todo. Estamos falando de 5 anos, recebendo por 12 meses a cada ano, R$1 milhão por mês. Isso dá mais de 60 milhões de reais durante um período de 6 anos. Isso é brincadeira. 60 milhões de reais por um goleiro que hoje recebe um salário de quase 300 mil. Por um goleiro que estava esquecido. Esse goleiro recusou essa proposta do Vasco da Gama. E eu, para encerrar, eu prometo aqui, se não tiver nenhuma informação relacionada a um acerto pelo Léo Jardim, é um papo que eu dou aqui a vocês, eu não vou falar mais por esse rapaz aqui nos meus vídeos. Porque é revoltante o que o Léo Jardim está fazendo com o Vasco. E para fechar de vez esse assunto, eu quero só ler uma nota da torcida organizada Força Jovem do Vasco com relação ao atual goleiro do Vasco, que diz assim, olha, Léo, te criticamos quando necessário e aplaudimos quando merecido. Em toda a nossa história foi assim, nem os maiores ídolos do clube foram isentos de críticas, vaias ou cobranças. Ninguém é insubstituível, muito menos maior que o Vasco. Já perdemos muitos craques e bons jogadores e em nenhuma dessas ocasiões foi o fim para nós. Se for para você ficar aqui, se para ficar aqui você exige um salário superior a R$1 milhão, pois bem, muito obrigado pelos serviços prestados e boa sorte no decorrer da sua carreira. Não temos dúvidas que encontraremos bons goleiros que, assim como você, sequer tinham oportunidade no antigo clube e por um salário justo, sem forçação de barra. Não adianta querer tirar proveito da carência da torcida do Vasco para forçar a diretoria a pagar um salário exorbitante. Nós não somos emocionados e não toleramos tal medida. Se quiser ficar, continuaremos o apoiando. Se não quiser, pode começar a treinar separado e dar lugar a quem realmente quer vestir e defender a Cruz de Malta. Realidade, tá? Léo, aqui no canal eu não falo mais sobre a sua situação, porque já está vergonhoso o que você está fazendo com o Vasco, com o torcedor vascaíno que tanto apoiou e o tanto te tratou com carinho. Então, ó, acabou assunto Léo Jardim aqui no canal do Gigante Vasco. E eu acho que acabou aqui e no Vasco internamente também já se entende que pode chegar ao fim essa relação com o goleiro Léo Jardim. Porque ontem a imprensa colombiana, o jornal El Deportivo, que é um dos jornais mais famosos da imprensa do país,
traz a informação que o goleiro colombiano de 30 anos de idade, com passagens pela seleção da Colômbia, no caso Álvaro Davi Montero Perales, está neste momento no radar do Vasco da Gama. A matéria diz o seguinte, olha, goleiro Álvaro Monteiro, craque do Milionários e da seleção colombiana, entrou no radar do Vasco da Gama do Brasil. O clube carioca busca um goleiro experiente e considera o colombiano como uma das opções para reforçar o elenco na próxima janela de transferências, amigo vascaíno. Então, diante dessa situação hoje, envolvendo, o goleiro Léo Jardim, o Vasco já começa a olhar o mercado, a possibilidade de contratar algum outro jogador para a posição. Este atual jogador, Álvaro Monteiro, é o camisa 1 do Milionários, dos principais clubes do futebol colombiano, um dos jogadores aí da posição, melhores, não à toa tem a vaga de goleiro, vem recebendo aí convocações recentes por parte da seleção do seu país. Olhando para o campeonato colombiano, hoje o Milionários é o segundo colocado. Então estamos falando do goleiro do segundo colocado do campeonato colombiano. Bom nome, vascaíno. Deixa aí a sua opinião nos comentários. Informações aqui, em caso de uma proposta oficial, o clube colombiano está disposto a avaliar aí a possibilidade de uma negociação. Show? Volto a repetir, deixe sua opinião aí nos comentários. Agora eu, Lucas, fico por aqui. Esse foi o nosso Acorda Vascão, primeiro vídeo apenas dessa quinta-feira. E já, amigo vascaíno, eu tô de volta para trazer ainda mais novidades e informações a todos vocês com o nosso Fala Gigante, que já está chegando. Fechou? Vamos que vamos, curta, compartilhe, se inscreva e, como eu sempre falo aqui, saudações vascaína!